Bom, vamos começar então essa discussão, né? Uma roda de conversa só com pessoas que têm propriedade para falar da divulgação científica, né? Cada um na sua área, né? E afinal, pessoal, qual é a importância da divulgação científica? Alguém quer já começar a trocar uma ideia sobre isso? Posso? Por que é importante divulgar a ciência? Eu acho que antes da gente falar desse assunto, né, é importante a gente falar para as pessoas o que é a ciência. Porque, bom, aqui no Brasil, né, principalmente a parte de educação básica, né, de ensino médio, o termo ciência ela não tem um apreço muito grande, né? As pessoas presumem, né? Que elas olham, ciências que você estuda no ensino médio, basicamente, não tem o entendimento do método científico em si, né? Então, isso dificulta muito a divulgação do que é ciência, né? Então, acho que é fundamental a gente, primeiro de tudo, falar o que significa ciência, né? As colocações sobre essa ferramenta que a gente tem. Tudo que a gente faz hoje, né, dentro do mundo globalizado, tratando-se de descobertas, tratando-se de desenvolvimento tecnológico, ela aplica a ciência, que é uma forma de você entender como a natureza funciona. E a ciência ela vem munida de um negócio chamado de método científico, onde você vai dispor de ferramentas para realizar testes, para entender o que a natureza faz, né, os fenômenos da natureza, e a partir desses testes você criar uma metodologia para conseguir reproduzir essa informação. Então, né, a ciência ela traz para nós a possibilidade de reproduzir fenômenos que a natureza nos dispõe. Dentro da área da saúde, né, assim como, né, todas as demais áreas, mas vou focar aqui na área da saúde, que é o tópico na qual eu desenvolvo, né, toda e qualquer terapia, todo e qualquer tratamento de tudo aquilo que você for fazer, independente de qualquer circunstância, né, você precisa obrigatoriamente ter o que a gente chama de medicina baseada em evidência, ou você tem que ter a evidência em si de um determinado processo, de um determinado teste, de um determinado tratamento, para falar se ele é efetivo ou não, né? E as pessoas normalmente não entendem muito bem como funciona esse processo, né? Para você entender como um medicamento funciona, de que maneira ele vai agir e por que ele é utilizado para tal finalidade, né? Então, assim, a gente tem um ponto muito importante a ser discutido ainda, né? Por que é tão difícil? Acho que tem esse aspecto ainda no não entendimento das pessoas do que é ciência, né? A gente se baseia muito, ainda muita gente, né? Elas se baseiam, muitas pessoas se baseiam ainda no achismo, se baseia muito nas paixões que elas têm mediante as coisas, né? E quando você é apaixonado por alguma coisa e vê que se você enquadra isso dentro do método científico acaba não dando certo, acaba tendo aí uma dificuldade de você, enfim, colocar isso para o público, né? Então é um grande desafio, mas todo grande desafio ele vem acompanhado também de um grande esforço para ele ser desenvolvido e mais do que isso, né? Se a gente conseguir desenvolver isso aí, só tende a agregar para todas as pessoas, né? Então, eu acho que nesse começo vale a pena todos nós, né, quem está na área, no ramo, fazer a divulgação científica, mesmo que seja pouco, mesmo que não seja algo tão amplo assim, né, que a gente não consiga atingir muitas pessoas, mas é assim que começa, né, de grão em grão. Então, o ponto é querer divulgar, tem pessoas interessadas e isso está surgindo cada vez mais. Uma coisa que eu costumo dizer sempre também, né, que o trabalho, né, do divulgador científico não é algo que finaliza nele, né, não termina nele, né? Então, a partir do momento que a sociedade olha para a nossa realidade atual, né, para o contexto social e político, né, e muita gente não está contente, então existe uma ótima forma de começar a contribuir para que o Brasil, para que uma nação mude com isso, que é prestigiando o trabalho de divulgador científico, compartilhando, indicando para outras pessoas, para que a informação de qualidade
que vai na contramão das pseudociências tenham mais força e alcance mais pessoas, né? Eu venho trabalhando nessa luta, né, contra a pseudociência também, porque divulgar a ciência não é só... claro, o objetivo principal é trazer, né, o conhecimento da academia para o público leigo, porque desde então essa prática começou lá nos Estados Unidos, né? A gente lembra do saudoso Carl Sagan, que foi um grande astrônomo, que começou essa coisa de trazer o conhecimento científico, né? Enxugar aquela linguagem mais sofisticada para uma linguagem mais simples, porque o lema da divulgação científica o conhecimento deve ser acessível a todos, seja lá qual for a raça, a cor ou até mesmo a cognição. Então, ele deve ser, o conhecimento científico deve ser democrático, digamos assim. Então, eu estou nessa luta aí também. Eu também estive na academia e eu posso dizer a vocês que lá dentro, eu acho que alguns de vocês já sabem, né? É uma luta de gladiadores, né? Inclusive, o meu orientador, por exemplo, ele me ajudou bastante nessa questão da divulgação, mas, infelizmente, tem pessoas que ainda não entenderam a importância disso, né? Da divulgação científica e trazer esse conhecimento, porque muitas vezes era fechado, na verdade, né? Um conhecimento que era fechado antigamente, e hoje ele o objetivo, né, é que ele chegue a mais pessoas. Indo um pouco na linha do que o Fernando falou, né, e que o Felipe também comentou sobre a nossa questão com as pseudociências, né, e as crenças pessoais, quando a gente faz divulgação científica, quando a gente fala sobre a ciência, em qualquer ambiente, né, nas redes sociais, nos ambientes presenciais, em um período pré-pandêmico, eu acho que falar sobre ciência é muito importante por isso, porque a gente sempre vai entrar assim de frente com as crenças pessoais e tudo que as pessoas acreditam, né? E o que nós mesmos acreditamos enquanto cientistas, enquanto divulgadores de ciência. O aspecto que eu entendo assim como ser o mais importante da divulgação científica é o aspecto social. Então, a gente tem um papel social de buscar democratizar, pelo menos para algum público, né, para o público pequeno que a gente alcança, tentar democratizar algumas informações e alguns processos da ciência, mas também tentar trazer esses processos para perto das pessoas e tentar mediar essa relação dos processos científicos com os aspectos emocionais, os aspectos culturais, né, que a gente tem na nossa sociedade, que são muito diversos. E acho que assim, esse é o nosso grande papel e é a nossa grande dificuldade também. Porque é muito difícil, né, quando a gente se depara com algumas coisas que a gente, né, assim, às vezes, né, julga muito difíceis, né, muito complicadas de entender, né, em relação a opiniões que as pessoas têm sobre a ciência ou ideias, né, equivocadas que as pessoas têm sobre a ciência, sobre os processos científicos. E a gente tem essa dificuldade muito grande de talvez, assim, conseguir, né, contornar essa divergência, teoricamente, que existe, né, para não afastar esse público, porque a gente também está no papel de, se a gente quer, né, aproximar a ciência desse público, a gente precisa fazer o papel de quem não afasta esse público. Então, assim, parece que é meio uma pergunta de $1 milhão, né, assim, de dizer né, qual é a importância da divulgação científica. Mas, enfim, eu acho que tem um pouquinho a ver com isso, assim, do nosso papel social como divulgadores científicos, e também que a gente pode entender que dependendo, né, dependendo, assim, da crença, das divergências que a gente tem, a gente consegue conciliar, né? A gente consegue inserir aos poucos o pensamento científico, né, na lógica das pessoas, e que a gente pode ir caminhando a passinhos de formiga, né? A gente não precisa também mover montanhas de um dia para a noite. Cara, a importância da ciência são várias, né? Mas a importância da gente levar a ciência justamente nesses tempos, né? Ela é muito importante, porque a gente
É igual um meme que eu tava vendo semana passada, né? Tava lá cientistas dos anos 80 querendo ir pra Lua, fazendo um monte de coisa. E hoje em dia a gente tendo que explicar que a Terra não é plana, que existe a Lua, que existe a gravidade, que o aquecimento global é sim potencializado não pela humanidade, né? Que eu não gosto dessa palavra, mas sim por uma pequena parcela da humanidade, né? E a importância da gente trazer isso é essencial, porque não só a gente trazer como se a gente fosse o detentor dos saberes, mas a gente usar a pluralidade de vários saberes para tentar interagir com a galera. Então não adianta, por exemplo, eu vi muito isso na primatologia, né? Você aproveitar do conhecimento prévio que a pessoa tem sobre algumas espécies, sobre ecologia, e tentar mostrar um pouco mais sobre isso. Não adianta você chegar dando carteirada, falando assim, você não pode mexer nesse macaco, você sabia que... Tentar chegar dando carteirada, sabe? Você pergunta o que a pessoa sabe e assim vai chegando conversando, né? Então, para mim, a divulgação científica é muito mais do que você ficar num topo e jogar o conhecimento lá de cima, drenar da academia e jogar lá de cima, sabe? Você se colocar no mesmo patamar e tentar trazer isso pro dia a dia da pessoa, né? Tem um autor que eu não sou tão fã assim, que é o Boaventura, né? Que ele fala de ecologia dos saberes, que é você usar toda essa infinita pluralidade de todos os saberes para tentar fazer algumas ações, como, por exemplo, você divulgar a ciência. Eu ia falar exatamente o que o Gabriel falou, que uma das importâncias do papel do divulgador científico, né, é tirar esse estigma, né, de que o cientista é o dono da verdade, de que o conhecimento científico é algo muito complexo, que está dentro das academias, né, dentro das universidades. E então a gente meio que serve como uma ponte entre o conhecimento e as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento, entende? Tentar passar sempre de forma mais didática possível, porque a questão nem todo mundo tem, né, a vivência de estar dentro da academia, e nem todo mundo sabe quais são os termos técnicos científicos, e isso afasta muitas pessoas. E o nosso papel é esse: pegar um conhecimento, remodelar, replanejar ele de um jeito lá que a gente consiga passar de um jeito muito mais fácil para as pessoas entenderem e atrair elas, né, para esse conhecimento que é tão importante que é a ciência.